Olá, gente querida! Hoje é segunda-feira, dia 27 de julho, e nós, durante esta semana, ainda encontramos textos do capítulo 13 do Evangelho de Mateus, ainda retornamos às parábolas que Jesus contou. Hoje, temos no texto do Santo Evangelho as parábolas do grão de mostarda e do fermento. Amanhã, a parábola do joio e do trigo, na verdade, a explicação da parábola. Como eu já expliquei estas parábolas, se alguém quiser voltar ao comentário que eu já fiz, pode procurar, por favor, na página do YouTube, o vídeo do dia 19 de julho. Eu então decidi que hoje e amanhã eu vou tomar a contribuição da patrística, o comentário de São João Crisóstomo a estas parábolas. Então, o texto de hoje é de Mateus 13, de 31 a 35. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, trago então o comentário que São João Crisóstomo faz a esse texto no Sermão 7. Ele diz: existe algo maior do que o reino dos céus e menor do que um grão de mostarda? Como Cristo pode comparar a imensidade do reino dos céus com esta pequeníssima semente tão fácil de medir? Mas, se examinamos bem as propriedades do grão de mostarda, concluiremos que a comparação é perfeita e muito apropriada. O que é o reino dos céus, a não ser Cristo em pessoa? Mas, da mesma forma, existe algo menor que Cristo? Segundo a economia da encarnação, ele que se fez inferior aos anjos e aos homens? Escuta então Davi nos Salmos. Ele explica como Cristo se fez menor do que os anjos. Ele diz: o que é o homem para que te recordes dele? O ser humano para dar-lhe tanto poder? Tu o fizeste pouco abaixo dos anjos. E que Davi disse isso de Cristo, Paulo o interpreta para ti quando diz: ao que Deus fez pouco abaixo dos anjos, isto é, a Jesus, o vemos agora coroado de honra e glória por sua paixão e morte. Como é que ele se fez ao mesmo tempo reino dos céus e grão de mostarda? Como pode ser o mesmo pequeno e grande? Porque, em virtude de sua misericórdia para com a sua criatura, ele se colocou a serviço de todos a fim de ganhar a todos. Por sua própria natureza era Deus, o é e será, e se fez homem pela nossa salvação. O grão, por quem foi feito o mundo, por quem fora dissipadas as trevas e renovada a igreja,
Este grão, suspenso na cruz, teve tal eficácia que, mesmo estando cravado, somente com sua palavra raptou o ladrão do madeiro e o transladou às delícias do paraíso. Este grão, ferido pela lança no seu lado, destilou para os sedentos uma bebida de imortalidade. Este grão de mostarda, descido do madeiro e depositado no horto, cobriu toda a terra com os seus ramos. Este grão, depositado no horto, plantou suas raízes até o inferno, e tomando consigo as almas que ali jaziam, em 3 dias as levou para o céu. Portanto, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e o semeou em seu horto. Semeia, pois, este grão de mostarda no horto da tua alma. Se tiveres este grão de mostarda no horto da tua alma, o profeta também dirá a ti: serás um horto bem regado, um manancial de águas cuja veia nunca seca. E se quiséssemos discutir mais a fundo este tema, descobriríamos que a parábola compete ao próprio Salvador. De fato, ele é o pequeno em aparência, de uma breve vida neste mundo, porém grande no céu. Ele é o Filho do homem, mas ao mesmo tempo é Deus, exatamente porque é Filho de Deus. Supera toda medida. Ele é eterno, invisível, celestial. Ele que é comido unicamente pelos crentes. Ele foi triturado e depois de sua paixão se tornou tão branco como o leite. Este é mais alto do que todas as hortaliças. Ele é o invisível Verbo do Pai. Este é quem os pássaros do céu, isto é, os profetas, os apóstolos e quantos foram chamados, podem abrigar-se. Este é quem, com o seu próprio calor, cura os males de nossa alma. Debaixo desta árvore somos cobertos de orvalho e protegidos dos ardores deste mundo. Este é aquele que, ao morrer, foi semeado na terra e ali frutificou, e ao 3º dia ressuscitou aos santos, tirando-os do sepulcro. Este é o que, por sua ressurreição, apareceu como o maior de todos os profetas. Este é o que conserva todas as coisas, mediante o sopro que procede do Pai. Este é o que foi semeado na terra, cresceu para o céu. O que semeado em seu próprio campo, ou seja, no mundo, ofereceu ao Pai todos quantos acreditavam nele. Ó semente de vida, semeada na terra por Deus Pai, ó germen de imortalidade, que reconcilias com Deus aos mesmos que tu alimentas. Diverte-te debaixo desta árvore e dança com os anjos, glorificando ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre e por todos os séculos dos séculos. Amém. Esse, portanto, é o comentário de São João Crisóstomo a esta parábola do grão de mostarda. Vejamos agora o mesmo São João Crisóstomo, que é um padre da Igreja do século V, no sermão 46 sobre o Evangelho de Mateus. Ele agora comenta a parábola do fermento. Diz ele: o reino dos céus é como o fermento. Uma mulher o amassa com 3 medidas de farinha, e basta para que tudo fique fermentado. Assim como o fermento faz fermentar toda a massa, assim vós convertereis o mundo inteiro. E não me digas, o que podemos fazer 12 homens perdidos entre uma grande multidão?
porque precisamente o simples fato de que não recusais misturar-vos com as multidões torna imensamente mais admirável vossa eficácia. E assim como o fermento faz fermentar a massa, quando a aproximamos da farinha, e não somente quando a aproximamos, mas quando a aproximamos tanto que ele se mistura com ela. Pois não diz simplesmente pôs fermento, mas amassou. Assim também vós, consolidados e unidos com vossos opositores, acabareis por superá-los. E assim como o fermento fica envolto na massa, mas não perdido nela, mas vai gradualmente penetrando sua força a toda a massa, exatamente assim acontecerá na pregação. Assim, não tendes por que temer, se vos predisse muitas tribulações. Dessa forma, ressaltará mais a vossa índole e acabareis superando a tudo. Porque é Cristo aquele que dá ao fermento essa força. Por isso, aos que acreditavam nele, ele os misturou com a multidão, para que comuniquemos aos demais a nossa compreensão. Que ninguém se queixe de sua pequenez, pois o dinamismo da pregação é gigantesco, e aquele que uma vez fermentou, converte-se em fermento para os demais. E da mesma forma, como uma faísca que cai sobre a lenha se prende a ela e a converte em chamas, que por sua vez coloca fogo aos outros troncos, ocorre exatamente assim com a pregação do Evangelho. Contudo, Jesus não falou de fogo, mas de fermento. Por quê? Justamente porque, no primeiro caso, nem tudo procede do fogo, mas também da lenha que queima. Porém, no segundo exemplo, o fermento tudo o faz por sua própria força. Entretanto, se 12 homens fizeram fermentar toda a terra, pensa, quão grande não será a nossa maldade, pois sendo nós os cristãos tão numerosos, não conseguimos converter aos que ainda restam, de tal forma que deveríamos estar em condição de fazer fermentar a 1000 mundos. Porém, eles eram apóstolos. E o que isso significa? Será que eles não participavam de tua mesma condição? Será que eles não viviam nas cidades? Será que eles não desfrutavam das mesmas coisas que você? Será que eles não exerceram as mesmas profissões? Eram por acaso anjos? Acaso baixaram do céu? Porém, me replicarás, eles fizeram milagres. Até quando utilizaremos o pretexto dos milagres para encobrir a nossa indiferença e preguiça? Que milagres fez João, que teve a tantas cidades dependentes de si? Nenhum. Como testemunha o próprio evangelista, João não fez nenhum milagre. E o próprio Cristo, o que é que dizia ao dar normas aos seus discípulos? Realizai milagres para que os homens vejam? Absolutamente não. Então, o que é que ele lhes dizia? Ele dizia assim: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e deem glória ao vosso Pai que está no céu. Vês como é necessário em todas as partes que a vida seja boa e esteja cheia de boas obras. Pois, por seus frutos, diz Jesus, vós os conhecereis. Está aí, meus irmãos e minhas irmãs, o comentário de São João Crisóstomo, primeiro a parábola do grão de mostarda e agora a parábola do fermento. Fiquem com Deus, com sua Mãe Maria Santíssima. Espero que isso seja um aperitivo para que a gente queira conhecer cada vez melhor os santos padres da Igreja. O período da patrística foi muito rico em teologia, em releitura
da Sagrada Escritura. Até amanhã, se Deus assim nos permitir, e eu os abençoo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.